Queridos, neste domingo de Páscoa, neste domingo da ressurreição, na impossibilidade de estarmos juntos no templo, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, quero mandar um abraço para você, um abraço saudoso, um abraço apertado. E por que não dizer, um beijo também, um ósculo santo, como diria o apóstolo Paulo. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e eu vou ler com você. Passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Queridos, eu quero que você preste atenção. Quero que você preste atenção na mensagem que eu gravei em clima de ressurreição para abençoar a sua vida. No texto bíblico que nós lemos, é claro quanto à ressurreição de Jesus. Você pode dizer comigo: Jesus ressuscitou, aleluia. Fala comigo: Jesus ressuscitou, aleluia. Eu quero trazer para você neste domingo mais que especial o testemunho de um homem que acompanhou de perto todos os acontecimentos envolvendo a morte, ou seja, a prisão, a morte, a ressurreição de Jesus. Esse homem era um militar, um centurião destacado para comandar a guarnição militar de Jerusalém, que estava incumbida de preservar a ordem para evitar tumultos por ocasião do julgamento e crucificação de Jesus. Sabe o que esse militar declarou no final? Evangelho de Mateus, capítulo 27, 54, diz: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Lucas vai dizer que o centurião voltou dando glórias a Deus. Eu quero que seja isso que você faça desta manhã. Dê glórias a Deus, porque Jesus Cristo está vivo. O nosso Salvador não está morto. Ele não está no túmulo. Ele ressuscitou. Eu queria também que você prestasse atenção nesse testemunho do centurião. Esse centurião,
o texto diz que ele, vendo o que tinha acontecido, esse vendo aí, o que ele viu? O que você acha que o centurião viu? Eu pesquisei algumas coisas e eu descobri que o centurião estava vendo o comportamento de Jesus durante todo aquele processo, o comportamento de Jesus. Como diz as Escrituras, ele como ovelha muda não abriu a sua boca. O centurião viu o sofrimento de Jesus e ouviu o pedido de perdão, ou seja, Jesus pedindo perdão para a Deus, para aqueles que o crucificavam, ou seja, os seus algozes. O centurião ouviu todas as palavras de Jesus que foram dirigidas ao ladrão. Lembra-se daquilo que ele disse ao ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Daquilo que ele disse a João: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. O centurião viu que o sol se recusou a brilhar, havendo trevas em toda a terra do meio-dia até as 3 da tarde, ou seja, da hora sexta até a hora nona. O centurião, ele sentiu o terremoto, o tremor de terra, naquele contexto da morte de Jesus. Mais tarde, o centurião iria saber que naquele tremor de terra os sepulcros se abriram e dos sepulcros saíram mortos, saíram vivos os santos que entraram na cidade e foram vistos por muita gente. O centurião, queridos, ele observou que as rochas se partiam, se fendiam, e ele soube também que o véu do templo se abriu de alto a baixo, se rasgou de alto a baixo. O centurião também viria a saber que Jesus tinha ressuscitado. Jesus Cristo, queridos, está vivo. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a razão da nossa esperança. Essa é a razão, a certeza de que nós também seremos ressuscitados. E 40 dias depois, o centurião tomaria conhecimento de que Jesus subiu ao céu. A ascensão de Jesus, Jesus voltando para o céu. Queridos, o centurião era um militar, chefe de uma centena de soldados, e tinha uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade do centurião e da sua centúria? Manter a ordem e a paz nas cidades dominadas pelo Império Romano. Em Roma, aquele centurião tinha aprendido a adorar imagens de escultura, os deuses da mitologia romana. Mas o centurião que tivesse a felicidade de ser destacado para servir em Jerusalém, ele passaria a conhecer o Deus de Israel. Ele passaria a conhecer como Deus se manifestava com o povo israelita. Ainda que esse militar não tivesse a mesma fé do outro centurião, aquele lá de Cafarnaum, chamado Cornélio, pelo menos esse aqui deu evidências de que a partir daquele dia ele não mais adoraria aos deuses de Roma. Os deuses de Roma não mais receberiam o seu culto. Diante de tantas manifestações do poder de Jesus, dadas em vida e agora também presenciados pelo centurião na morte de Jesus, esse homem vai refletir. E a palavra de Deus não dá certeza, mas quem sabe ele agora se converteu mesmo, porque ele vai dar glórias a Deus, vai glorificar a Deus, dizendo, quem sabe, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Esse homem era realmente o Filho de Deus. Mateus 27, 54 registra isso. Ele deu glória a Deus. Nós estamos no tempo da Páscoa, nós estamos hoje no domingo da ressurreição, celebração da vida, querido. Celebre a sua vida, celebre a sua nova vida com Jesus. Somente os crentes podem dar glória a Deus.
Somente os crentes podem louvar a Deus. Louve a Deus, cante hinos de louvor a Deus com a sua família neste dia. Nós não podemos ir ao templo por causa da epidemia, da pandemia do coronavírus. Mas você pode, mesmo diante da saudade dos entes queridos, mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de dor, mesmo diante de espanto e até perspectiva de morte, você pode dar glória a Deus. Somente o crente pode fazer isso. É preciso entender, querido, as coisas espirituais. A Bíblia diz que o que é da carne inclina-se para as coisas da carne, mas aquele que é do Espírito inclina-se para as coisas do Espírito. É preciso reconhecer o poder de Deus. Todo o poder, Jesus disse, me foi dado no céu e da terra. É preciso deixar que Deus opere em nossa mente, em nosso coração. É preciso reconhecer a Jesus como Filho de Deus. É preciso reconhecer a Jesus como Todo-Poderoso, como Salvador do mundo. Agora, não adianta Jesus ser o Salvador do mundo e não ser o seu Salvador. Por isso eu quero convidá-lo nesta manhã. Eu quero convidá-lo nesse domingo da ressurreição. Aceite Jesus hoje. Receba Jesus no seu coração. Receba Jesus como seu único Salvador. E você vai ser a pessoa mais feliz desta terra. Que Deus o abençoe.